Fala galera, Goiás Bem no Enem está no ar para mais um dia de preparação para o Enem 2020. Se liga porque o programa de hoje está imperdível. Se você escolheu espanhol na prova de língua estrangeira, então esta é a hora de aprender sobre falsos cognatos com a professora Luciana Evangelista. Lápis e caderno na mão e bora para a aula. Olá, meu nome é professora Luciana Evangelista, eu dou aula de língua espanhola e sejam bem-vindos ao Goiás Bem no Enem. Este programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem, com sucesso e vitórias. E hoje nós vamos falar a respeito dos heterossemânticos, falsos amigos ou falsos cognatos, todos de acordo com a matriz curricular do Enem 2020. Para a gente estudar esse assunto, nós vamos ver que esse assunto está dentro da competência da área 6, compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. E a habilidade que a gente vai utilizar é a habilidade 18, identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Bom, já que nós estamos falando a respeito do Enem, eu quero deixar aqui 3 dicas importantes para você que vai se preparar para o Enem em língua espanhola. A primeira é a questão do vocabulário. É extremamente importante que você consiga ter o maior número possível de palavras que você entenda na língua espanhola. Como que você pode fazer isso? Vendo séries, ouvindo músicas, acessando sites relacionados a jornais online, como El Clarín, que é um jornal da Argentina, El País, que é um jornal da Espanha, El Comercio, que é um jornal do Peru. E aí tem outros também que são bastante vistos dentro das provas do Enem e é uma maneira muito interessante de você ter essa continuidade e você conseguir ter um vocabulário um pouco melhor, tá? Segunda dica, gramática. Eu sei que essa palavrinha talvez não chame tanto a sua atenção, não é? E às vezes não é tão fácil estudar a gramática, nem na língua materna, quem dirá numa outra língua, não é mesmo? Mas é extremamente importante para que você entenda a estrutura dessa língua, né? Para que você veja os artículos, que são artigos, pronombres, pronomes, substantivos, substantivos e assim sucessivamente. E a interpretação textual, que talvez dessas 3 dicas que eu dei aqui para vocês hoje seja a mais importante. Essa interpretação textual faz com que você compreenda o todo da questão do Enem. Lembrando que as questões do Enem em língua espanhola e em língua inglesa, elas vêm com o texto em espanhol e o enunciado e as alternativas em português. Então é extremamente importante que você consiga compreender interpretar aquele texto, aquela charge ou aquela tirinha. E essas 3 dicas aqui, elas têm toda a relação com o conteúdo que eu trago hoje, heterossemânticos. Em português, heterossemânticos, falsos amigos ou falsos cognatos. Por quê? Porque esse conteúdo tem a ver com o vocabulário, faz parte da gramática da língua espanhola e, por consequência, você terá que fazer uma interpretação para que não haja erros ali de concordância ou de significação. O conceito, se a gente pega essa palavra, heterossemânticos, hetero, diferente, semântico, significado. Então, nós temos significados diferentes para palavras que, quando nós associamos à nossa língua materna, qual é a nossa língua materna? A língua portuguesa. Então, quando nós vemos aquela palavra em espanhol, nós nos lembramos de uma palavra em língua portuguesa. Até aí, tudo bem. O problema é que os significados são diferentes. Não é porque ela é escrita da mesma forma ou tem uma pronúncia muito parecida que elas vão ter o mesmo significado. Então, por isso que nós chamamos de heterossemânticos. Né? Elas têm ali uma semelhança, porém os significados são diferentes. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês e ao final eu vou trazer uma questão do Enem para que vocês percebam o quanto esse conteúdo está ali presente na área de interpretação.
Então, engraçado, você pode lembrar de uma palavra em português e, então deve ser engraçado, né? Não, engraçado é lubrificado. Toda vez que você vê essa palavra ou vê graça, graça é gordura, engraçado, lubrificado. Escritório. Escritório não é o escritório onde trabalham advogados, arquitetos. Não. Escritório é um objeto, é um móvel, é uma escrivaninha. E como que é escritório, então? Escritório é outra palavra que eu vou mostrar aqui para vocês. Pastel. Pastel não é aquele que em português a gente vai lá na feira e come, não. Pastel, em espanhol, nós traduziríamos para o português como um bolo. Um bolo, aquele bolo normal que a gente come em casa mesmo. Pelado. Pelado também é uma das palavras que, quando a gente pensa na língua materna, nós associamos a uma palavra existente, mas os significados são distintos. Pelado quer dizer sem pelo, quer dizer sem cabelo, uma pessoa careca. Taller ou taller, né? Taller ou taller é uma oficina. Então, quando um carro, ele precisa ali de alguma coisa, de você ali organizar algo porque estragou, você vai levar esse carro aonde? Em um taller, tá? Largo. Largo é comprido, comprido. Hueso. Hueso vai ser o quê? O que a gente pode pensar aí de hueso? Osso. E cola, cola, o que vai ser? Fila, cauda, não é a cola que a gente usa para fazer as atividades escolares. A cola que nós usamos como uma atividade escolar, nós falamos de pegamento. Viu só, pessoal? É uma quantidade muito pequena que eu coloquei aqui e a gente já percebe a grandiosidade, né, de diversidade que há entre o espanhol e entre a língua portuguesa, e aí você precisa estar atento a isso, porque é definidor para a sua interpretação na prova do Enem. Coloquei outras aqui, eu vou só citando algumas para a gente poder ir direto para a questão propriamente do Enem. Por exemplo, se eu penso em português na palavra vassoura, né? Vassoura. Em espanhol, a maneira como nós vamos dizer essa palavra é escoba. E aí você pode pensar, nossa, escoba, mas parece escova, não é? Mas não é. Eu vou falar escoba para vassoura. E como seria a escova, professora? Cepillo. Vamos a repetir? Cepillo. Então, a escova de dente, cepillo de diente. A escova de cabelo, cepillo de pelo. Viram só a mudança que há? Vou colocar uma outra aqui que geralmente as pessoas confundem bastante. Quando eu quero dizer que algo está saboroso, eu posso dizer que está exquisito. Mira que exquisito está isso. Eu não estou dizendo que está ruim, pelo contrário, eu estou dizendo que está maravilhoso, saboroso, que me agradou bastante. Já pensou se a gente imagina o contrário? Que saia justa que não vai ter ali? Porque não é só uma questão de interpretação, mas tem a ver também com essas situações sociais em que nós estamos inseridos, tá? Violão. Violão, né? Um objeto aí ligado à música. Em espanhol é guitarra. Violão, guitarra. Como que é a guitarra então, professora? Guitarra elétrica. Guitarra elétrica. Viram só, gente? Interessante, né? Outras aqui que eu quero citar para vocês. Quando eu comentei a respeito do escritório, né? Que eu falei que escritório seria uma escrivaninha. E a palavra escritório, para a gente falar em português, né? Seria oficina. Oficina de abogado, oficina de arquitetos, oficina de administradores. Então, quando eu quero dizer que eu vou a um escritório, eu vou a uma oficina. Saco. Saco não é um saco de colocar lixo, saco é o que nós falamos para paletó ou então até para o terno completo do vestuário masculino. Débil, débil, né? Débil é uma pessoa que ela é fraca, não é alguém que tenha um outro tipo de situação, tá? Débil é uma pessoa que ela está fraca ou porque ela ficou doente ou porque faz muito tempo que ela está sem se alimentar direito. E flaco é a palavra magro. Quando eu quero dizer que alguém é magro ou que alguém é magra,
eu puedo decir, tu eres muito flaca, né? Você é muito magra. E aí a gente vai seguindo. Listo. Nas aulas, geralmente eu gosto muito de usar essa palavra. Listo, chicos, quer dizer, pronto, pessoal, conseguiram entender? Então, listo significa pronto. E eu coloquei aqui para vocês verem a questão que eu falei da escoba e do cepillo, né? Então, olha só, eu tenho aqui basura, né, que pode fazer você pensar que é vassoura, mas basura é lixo, basureiro, lixeiro. Escoba, escoba é a vassoura e cepillo, que é a escova que a gente usa para o cabelo. Achei interessante essa charge aqui que a gente tem uma garçonete, que a gente pode dizer moça, camareira, messeira, e um cliente. E ela vai e oferece o cardápio, el menú ou la carta em espanhol, menú, la carta. E ela fala tapas, né? Ela fala para o cliente tapas e ele fica muito bravo, olha aí na imagem. Ele fica muito bravo e diz experimenta. Então ele entendeu errado. A palavra tapas em espanhol quer dizer assim, aperitivo, um tira-gosto, né? Então ela estava dizendo se ele iria querer começar ali aquela refeição do dia com um tira-gosto. E ele entendeu completamente diferente disso. Bom, pensando então, né, numa questão do Enem, eu fui lá no Enem de 2017, na segunda aplicação dessa prova, e eles puseram um texto que falava a respeito de eles terem visto pinturas rupestres antigas, não é? E descobrirem algumas situações. E me chamou a atenção no texto algumas palavras relacionadas aos heterossemânticos, e eu coloquei em vermelho aí no texto. Observem. Um gran disco rojo, siluetas de manos y figuras animales que decoran las paredes de diferentes cuevas del norte de España. Son las pinturas rupestres más antiguas jamás halladas. Então a palavra rojo, rojo não é roxo. Rojo é um color, né? Continua sendo uma cor, mas não é roxo. Rojo é vermelho. E deixei ali também a palavra fechas. Não é fechar alguma coisa. Fecha tem a ver com data, tá? Então, nesse texto, eles vão falando a respeito de terem descoberto algumas pinturas rupestres e aí foi feita uma questão. Lembra que eu comentei com vocês que o enunciado é em português? Eles colocam a questão em espanhol, mas o enunciado onde há a pergunta está em português. Ó, a pintura rupestre é uma arte pré-histórica por meio da qual nossos ancestrais retratavam seu entorno, seu cotidiano, suas crenças. O achado arqueológico apresentado no texto pode ser de grande relevância porque, por oferecer informações sobre o movimento migratório dos homens sapiens e dos neandertais, lá não vai falar disso, a gente não leu todo o texto aqui, mas lá comenta sobre eles terem visto algo diferente, algo novo que até então eles não tinham percebido, não tinham comprovado. Comprovar a sofisticação artística e a capacidade criativa dos neandertais, ressignificar o conhecimento sobre o desenvolvimento do pensamento e da linguagem, ampliar a variedade de imagens representadas por pinturas rupestres ou atestar o grau de parentesco primitivo entre Homo sapiens e neandertais. Quando você tiver a oportunidade de ler o texto todo, você vai perceber que, através dessas pinturas rupestres, a humanidade conseguiu ressignificar o conhecimento sobre o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso haja alguma dúvida, volte aí um pouquinho à aula. E por hoje é só. Nós finalizamos a nossa aula e contamos com vocês para a próxima aula de língua espanhola aqui no Goiás Bem no Enem. Lembrem-se sempre, né? Não há vitória, né, se a gente não fizer alguns sacrifícios. Até a próxima aula. Hasta luego, chicos! Viram aí que os falsos cognatos podem te confundir na hora da prova, né? Então, procure conhecer mais essas palavras que são parecidas com a língua portuguesa, porém com outros significados, beleza? Intervalinho rápido, na volta tem aula de Química, não sai daí!